Como membro desta igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão de levar a boa nova a toda a gente, a verdade, a paz e o perdão. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Por caminhos tão difíceis muita gente vai andando sem rumo e direção. Não conhecem a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Terça-feira, dia 5 de agosto. Seja bem-vindo a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu, vivenciando a graça deste mês vocacional, mês dedicado à reflexão sobre as vocações. Trago aqui a palavra discernimento. Como que é importante o tempo de discernimento para aflorarmos, lapidarmos melhor o chamado que Deus faz a cada um de nós. O discernimento, ele é sempre a possibilidade de compreendermos as nossas capacidades, as nossas potências, mas também as nossas limitações diante do chamado. Mesmo que respondendo ao chamado de Deus, ninguém está pronto. Todos nós estamos nos fazendo todos os dias. Então seria muito importante que nós estivéssemos em estado permanente de discernimento, para saber se estamos sendo fiéis, se estamos seguindo o caminho que o Senhor de fato preparou para nós, ou se nós estamos muitas vezes achando ou pensando que nossa vocação é mérito. Nunca é. A vocação é graça de Deus. Por isso que no caminho nós somos sempre convidados a exercer esse discernimento, sabendo que quem chama, ele sim é o motivo da nossa vocação. A nossa vocação não está alicerçada nas nossas forças, nem nas nossas capacidades, mas em Deus mesmo. Vocação é graça. Então tenhamos isso em nossos corações, para que de modo generoso nós possamos vivenciar o chamado de Deus. E vivenciando o chamado de Deus, fazer os irmãos e as irmãs felizes e, é claro, também sendo sempre uma pessoa feliz e entusiasmada com a sua própria vocação. Hoje nós mandamos o nosso abraço especial a Neuza de Bortoli, a Nilza de Bortoli, a Luísa Freitas Pisque, ao Vinícius França e a Penha Meirelles, que fazem aniversário. Nosso abraço, nosso carinho a cada um e o desejo de muita saúde. Saúde física, saúde espiritual, para que possamos caminhar segundo a graça do Senhor. E hoje, para a nossa reflexão, meus irmãos, nesta terça-feira, o Evangelho está em Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé,
por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós fraquejamos diante do chamado, quantas vezes nós sentimos medo, quantas vezes nós nos sentimos incapazes de chegar até Jesus. E aí, como eu disse no início da nossa reflexão, a vocação sempre é do Cristo. Ele é o protagonista da missão, o Espírito Santo que age através daqueles que respondem ao chamado de amor que o Senhor nos faz. Não está nas nossas potências. Pedro, porventura, afundou porque achava que a confiança não era em Deus, mas nele mesmo. E aí, quando nós achamos que nós podemos fazer tudo pelas nossas próprias mãos, nós corremos um risco muito grande de falhar. Mas penso eu que o que mais chama atenção aqui nessa leitura é não perceber a presença de Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus é um ingrato, né? Você faz tudo por ele, mas aí quando você precisa ele não está. Mas veja, Jesus sempre está. Isso eu digo assim por experiência própria. Todas as vezes que você se sentir sozinho, em meio às tempestades, fraco por vezes no chamado, desejoso muitas vezes de desistir, não perca de vista que o Senhor está ao seu lado. Não existe tempestade, não existe turbulência que não possa ser superada pela presença do Mestre. Só que é preciso que nós o reconheçamos, não que nós o vejamos como um fantasma, não que nós o vejamos como alguém para saciar as nossas fraquezas, mas como alguém para saciar o melhor de nós e, sobretudo, para que nos dê a possibilidade de seguir na experiência dele mesmo. Então hoje aqui o nosso convite é: sejamos capazes de ser aqueles que de coração sincero não têm medo, mas pedem ao Senhor coragem. E aí, se porventura tiverem medo, vamos com medo mesmo. O que nós não podemos de modo nenhum é deixar com que o barco fique à deriva, com que o barco seja jogado à própria sorte, porque não é assim que o Senhor age conosco. Que a bondade de Deus então nos conduza, meus irmãos, e que nós sintamos essa presença que simples e puramente deseja estar diante de nós. Contemplemos com coração sincero e deixemos com que a presença de Cristo mesmo possa purificar os nossos olhos e deixar o nosso coração cada vez mais comprometido com as turbulências, mas também com a alegria de sermos do Senhor. E hoje a nossa celebração na matriz será presidida pelo Padre Oliveiro às 19 horas. Você é o nosso convidado a estar conosco e a formar esta comunhão muito bonita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma excelente terça-feira. E amanhã estaremos aqui de novo com mais um Comunidade em Oração. Grande abraço, fiquem com Deus. A missão nos acompanha dia a dia, na escola, no trabalho e no lar. Precisamos ser no mundo testemunhas, para que Deus possa em nós se revelar. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor.